Hoje nós vamos falar sobre educação financeira para crianças. Como é que você deve lidar com o seu filho e a partir de que momento você começa a apresentar a real função do dinheiro para ele, né? Eu sou Ariane Cedrais, bem-vinda ao canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira infantil. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de dar o like nesse vídeo e compartilhar com alguém que você conhece e tem um filho e precisa passar conceitos importantes sobre educação financeira para eles. Bom, a criança ela começa a ter a real noção de dinheiro, de para que o dinheiro serve, a partir dos 4 anos. Antes disso, ela já sabe que existe, já sabe que precisa de dinheiro para alguma coisa, mas ela não entende. Então, a partir dos 4 anos, ela começa a entender que é preciso ter dinheiro e que esse dinheiro custa 1, 2, 3, 4, né? Que é quando ela começa a saber contar. Então, ela vai saber quantos dinheiros, digamos assim, ela precisa para determinada coisa. Então, a partir dos 4 anos, a criança começa a ter ideia financeira. E aí, qual é a posição que os pais devem tomar em relação a isso? Não deve dar mesada ainda, porque não sabe administrar, não tem uma real noção com relação a isso. Então, a criança, nesse caso, ela pode ter dinheiro de forma esporádica. Então, de vez em quando você vai lá e dá dinheiro a ela para que ela entenda um conceito de cofrinho, para que ela cumpra alguma coisa quando vocês saírem, do tipo, vamos passear. Então, tá aqui o teu dinheiro para você comprar um lanche, um brinquedo, alguma coisa, pouco dinheiro, tá? Para que ela comece a entender a questão da troca em si, trocar o dinheiro pela coisa, né? E isso vai durar até mais ou menos os 7 anos, quando ela efetivamente tem uma noção real. 6, 7 anos, não é uma ciência exata, cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. Então, entre 6 e 7 anos, ela já começa a ter uma noção maior com relação a isso. E aí ela pode sim, a partir daí, ter uma mesada. Então, qual o valor de uma... Na verdade, não é uma mesada, é uma semanada. Então, tempos longos para criança, o mês é muito longo. Então, semanadas. As semanadas, elas vão variar de acordo com o estilo de vida de cada criança. Existe uma teoria de que você vai dando o valor da idade da criança. Então, tem 7 anos, R$7, 8 anos, R$8 por semana. Só que assim, se a criança não sai muito, não tem um objetivo claro, você não tem condições de dar continuidade sempre a esse valor e aumentando progressivamente, você tem que ver o que cabe no seu orçamento, o que é efetivamente necessário dar para aquela criança, para ela conseguir administrar bem esses valores e quais são os objetivos com relação a isso, porque ao invés de você, por exemplo, dar a semanada de, digamos, a criança de 10 anos, dar a semanada de R$10 e aí você não pode dar os R$40, ou pode, até pode, mas não vê a necessidade, porque a criança não sai, não tem muita coisa, estipular uma meta em família. Então, vamos lá, vamos juntar por um ano para que no Natal a gente compre alguma coisa. Passar a criança responsabilidades. Mas uma coisa que eu vejo muita gente comentando errado é vincular a mesada às atividades de casa e punições, tá? Este é um erro muito frequente. Então, é importante dar mesada, mas não é correto relacionar isso à punição. Mas pode relacionar ao trabalho? Pode, né? Porque a gente recebe dinheiro pelo trabalho que a gente faz.
mas a gente precisa trazer primeiro o senso de educação e não o senso do ganhar por trabalhar arduamente. Tem criança que extrapola e não entende bem isso. Então, o que vale é, vou estipular a semanada, a mesada do meu filho. Estipula e pode colocar assim, você tem a semanada de R$10. Para cada coisa positiva que ele fizer, por exemplo, arrumar a cama, lavar os pratos, ajudar no almoço, varrer a casa, lavar banheiro, as coisas de casa que ele fizer, ele pode receber uma gratificação. Por exemplo, se você fizer, você vai ganhar cada tarefa, lavar o banheiro é mais, você ganha R$2. Tirar os pratos da mesa é menos 50 centavos. Você estipula esses valores para que a criança se incentive a fazer mais coisas. Mas você não pode simplesmente dizer, a sua semanada é R$10. Se você não fizer isso, você vai perdendo dinheiro. Porque aí a criança vai atrelar coisas negativas ao dinheiro. E como a gente está falando de formação, de relação com o dinheiro, a gente não pode deixar que essa relação seja uma relação negativa. A gente tem que cuidar de como a relação tem que ser. A relação ela tem que ser boa. Muita gente hoje, adultos, tem problema com o dinheiro por questão de relacionamento com o dinheiro. Como os pais viam o dinheiro, como se falava de dinheiro em casa. E a gente traz isso hoje como coisas ruins em relação ao dinheiro dentro da gente. Então, você não pode incutir essas culturas, essas crenças dentro da criança, porque isso vai trazer no futuro um relacionamento ruim. Então, por isso que esse negócio da punição não é uma coisa muito bem vista, certo? A gente não consegue entender a dimensão e de quão mal isso pode fazer no futuro da criança. A gente tem que trazer gratificações, né? Eu não sou muito do tipo, vamos punir para educar, não. Eu sou mais de a gente gratificar as coisas positivas, então reforçar os comportamentos positivos e a partir daí a gente ir educando. Então, dar uma gratificação por uma atividade feita em casa, ótimo, você pode fazer, mas você não pode atrelar a mesada exclusivamente a isso. Você pode aumentar, dizer, sua mesada, sua semanada é tanto, e à medida que você vai fazendo, você pode ter mais ou ser só aquele fixo, certo? Outra coisa importante que vocês devem trazer junto à semanada, à mesada, à educação financeira é o objetivo que a criança tem que ter. Eu costumo, quando eu trabalho com famílias, eu costumo fazer um exercício de que cada membro tem que ter um objetivo individual e toda a família tem que ter um objetivo em conjunto. Por exemplo, tem uma família, vamos por uma família de 4 membros, né? Pai, mãe, 2 filhos. Cada criança tem que ter um objetivo pessoal, os pais têm que ter um objetivo pessoal e a família tem que ter um objetivo em conjunto. Como colocar as crianças nesse objetivo em conjunto da família? Primeiro que tem que ensinar as crianças sobre os seus objetivos pessoais serem possíveis, para não gerar frustração. Por exemplo, não adianta a criança dizer, meu sonho é que em 1 ano a gente vá para Disney. E a família não tem condições de ir para Disney. Então, não, filha, vamos pensar assim, ao invés da gente ir para Disney, a gente pode fazer uma festa do Mickey no seu aniversário. Pensar uma forma de que a coisa realmente possa ser realizável, tá? Não pode deixar a criança, senão vai, né, na loucura de querer o mundo e aí perde o controle e ela acaba gerando a frustração. E o objetivo em família, normalmente os pais fazem, mas o objetivo dos pais é, por exemplo, ter uma casa, né? Ou uma viagem ou outra, alguma coisa que os filhos vão fazer parte, mas que não entra necessariamente naquela coisa do filho, eu quero isso porque eu acho isso legal, porque meus pais querem. Não, inclui eles de alguma forma.
Por exemplo, na casa, você faz para ele, tá? A gente vai comprar uma casa, como é que você quer que seja o seu quarto? Então, dá um pedaço daquele sonho para ele, para que ele entenda e ele contribua. Criança dentro de casa tem que aprender a economizar água, economizar energia, não desperdiçar comida, aprender desde cedo a separar o lixo, fazer a reciclagem, não desperdiçar coisas, entender a necessidade de, por exemplo, dar os brinquedos, não querer muita coisa, não ser uma pessoa consumista, porque existem outros sonhos a serem realizados. E esse tipo de educação é muito importante para você passar para os seus filhos, para eles se tornarem adolescentes conscientes, adultos conscientes, ajudarem os pais nessa jornada, né, de realização dos sonhos, e quando forem adultos conseguirem realizar os seus próprios sonhos. Por isso que é muito importante os pais participarem ativamente e de maneira correta na educação financeira dos filhos, certo? Então fica aqui esse recado breve, bem breve. Tem muita coisa ainda para falar sobre o assunto, pretendo fazer outros vídeos, mas já fica aí uma luzinha acesa, piscando para como você deve tratar com seus filhos em relação ao dinheiro, certo? Tchau, te vejo no próximo vídeo.